Qual o significado do zumbido no ouvido? Talvez isso já tenha acontecido com você e isso pode ter a ver com a mediunidade despertando. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, muitas pessoas têm o zumbido no ouvido e ele começa do nada, de uma hora para outra. Mas é preciso entender que tudo aquilo de diferente que acontece ao nosso corpo físico é sinal, sim, de que nós precisamos procurar um médico. Sim, pessoal, nem tudo pode ser atribuído aos espíritos e o nosso corpo físico ele depende sim da medicina terrena, mas algumas vezes o despertar da mediunidade tem a ver sim com o zumbido no ouvido. E nós vamos entender tudo isso agora, e já que não tem muito material de estudo sobre isso aqui na internet. Então aproveitem as informações desse vídeo para entenderem essa questão do zumbido no ouvido. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, é preciso investigar então as causas materiais daquilo que acontece ao nosso corpo. Zumbido no ouvido às vezes tem relação com sons incômodos que nós ouvimos durante muito tempo, mas há também uma causa espiritual e acontecem com pessoas mais sensíveis à presença de espíritos e energias. E todos os estudos, pessoal, sobre a mediunidade convergem para uma glândula bem pequenininha que nós temos no nosso cérebro, chamada glândula pineal. Essa glândula ela é a responsável por todas as manifestações mediúnicas, mas nós teremos um vídeo aqui no canal somente sobre a glândula pineal e a relação dela com a mediunidade. Bom, mas algumas pessoas são chamadas em algum momento aqui da reencarnação a desenvolverem a mediunidade, pois essas pessoas reencarnaram com essa missão de desenvolver e trabalhar na mediunidade. Mas antes que o mentor diga isso a uma pessoa que ela tem a missão de desenvolver a mediunidade, os sintomas dela geralmente já começam a se manifestar. A glândula pineal dessas pessoas já começa a fazer, em alguns momentos, esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Isso aconteceu comigo, viu, pessoal? Antes do mentor da casa espírita que eu frequento me dizer que eu tinha o desenvolvimento da mediunidade por missão, a mediunidade já se manifestava na minha vida em certos momentos, de maneira um pouco mais esporádica. Mas note, pessoal, que nem todos que sentem zumbido no ouvido têm a missão de desenvolver e trabalhar na espiritualidade, na mediunidade, melhor dizendo. Então esses sinais são indícios disso, dessa missão. Para saber isso, é preciso que um mentor lhe dê essa informação através de um médium experiente. Mas zumbido no ouvido tem a ver com essa mediunidade a ser desenvolvida, isso em algumas pessoas, pois esse zumbido no ouvido é um dos sinais dela. Mas há outros sinais também, viu, pessoal? Como calafrios, tremores, algumas pessoas enxergam vultos, outras ouvem as vozes dos espíritos, bocejos, entre outros sinais. Algumas pessoas, pessoal, sentem esse zumbido, no ouvido na presença de algum espírito, tá? Pode ser algum espírito que já esteja então com essa pessoa, ou pode ser algum espírito que esteja ali no ambiente em que essa pessoa está. Ou pode ser ainda
espíritos que estão acompanhando uma outra pessoa. E aí nós ouvimos que o zumbido no ouvido direito, né, seria a presença de algum tipo de espírito, e o zumbido no ouvido esquerdo seria a presença de um outro tipo de espírito. Eu não vejo dessa forma, viu, pessoal? Há muito misticismo em relação ao espiritismo e à espiritualidade. Mas então, pessoal, a vibração desse espírito, seja ele qual for, pode provocar esse zumbido no ouvido de quem tem a mediunidade. E essa vibração, então, pode ser de espíritos superiores, uma vibração boa, portanto, que nos faz bem, mas pode ser também uma energia densa e carregada de obsessores que não nos faz tão bem assim. Então, nesse caso, pessoal, pode ser uma mediunidade de audiência que está se manifestando, aflorando a clareaudiência, que é justamente, então, essa capacidade de ouvir espíritos que estão ao nosso redor. Nós temos aqui no canal, pessoal, um vídeo bem interessante sobre quando ouvimos alguém nos chamar e não tem ninguém, e isso tem a ver também com questões mediúnicas. Eu vou deixar o link dele na descrição aqui desse vídeo de hoje. E a partir do momento que você desenvolver a sua mediunidade, você será capaz então de ouvir os espíritos com muita facilidade e com muita clareza, podendo inclusive reconhecer pelo timbre de voz esse ou aquele espírito. Mas nós temos ainda, pessoal, o zumbido no ouvido relacionado às energias do ambiente. E esse é o caso mais comum. Pode ser a energia emanada por outra pessoa encarnada, energia que está suspensa no ambiente, energia emanada por espíritos que estejam naquele local, mas geralmente, pessoal, é por energias emanadas por espíritos que não estejam então nesse local, espíritos que estão longe dali. Às vezes, os espíritos não se fazem presentes, porém, eles podem emanar energias em nossa direção. Essa energia pode ser boa quando vem de um espírito evoluído ou pode ser ruim quando vem de um espírito obsessor. Então, pessoas mais sensíveis conseguem perceber esses conflitos de energia no local. A que estava lá e a que chegou agora. Essas pessoas conseguem perceber o novo nível vibracional daquele ambiente através então do zumbido no ouvido. Agora, pessoal, em relação às energias, às vibrações, há aquelas também que são boas e aquelas que são ruins, como eu já mencionei. E em pessoas sensíveis, em médiuns, essa interação com todos os tipos de energia são constantes, não dá para fugir muito disso. Quando esse zumbido no ouvido não lhe traz desconforto e lhe traz até uma sensação boa, então, obviamente, essa energia, essa vibração vem de espíritos superiores, dos mentores, mas na maioria das pessoas que estão tendo a mediunidade aflorada agora, geralmente as sensações não são tão boas assim. Então, se o zumbido vem com incômodos e sensações ruins, essa energia e vibração são oriundas sim de espíritos obsessores. Agora, esse zumbido, pessoal, de causa espiritual que você está sentindo agora, ele vai passar? Vai, mas há um porém aí que nós temos que considerar. Se você tem o desenvolvimento da mediunidade por missão, então esse zumbido vai passar, porém ele vai voltar, pois a sua pineal está trabalhando no sentido da mediunidade de maneira constante. Então, pessoal, o certo é desenvolver a mediunidade para que você tenha controle sobre ela e não sofra tanto. E para saber, então, se você tem o desenvolvimento da mediunidade por missão, é preciso procurar um centro espírita, viu, pessoal? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo.
Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!